Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Cidades Entrevista. É um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez. Lembrando que toda segunda-feira a gente solta para vocês uma entrevista exclusiva, novinha, sempre com pessoas que são relevantes nesse nosso interiorzão, que é grande e rico de pessoas que têm uma história bacana, gente que vem fazendo a diferença. E eu quero te convidar para conhecer um pouquinho o nosso entrevistado de hoje. Ele começou a trabalhar muito novo, com 11 anos, como office boy de um escritório onde hoje ele é dono, ele permaneceu na mesma empresa. É um escritório de contabilidade, o mais antigo de Bálsamo, diga-se de passagem. Ele é formado em Direito, entrou para a vida política em 2004, daqui a pouco nós vamos detalhar tudo isso. Em 2009 ele foi eleito vereador pelo MDB, em 2012 foi candidato a vice-prefeito, por pouco não entrou. Em 2017, ele assumiu como chefe de gabinete da Prefeitura de Bálsamo, onde está até hoje. E é um prazer imenso receber aqui Júnior Naliache. Júnior, obrigado pela entrevista, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo parte desse programa de vocês, que é um sucesso de audiência. E eu estou aqui para responder as perguntas que você me fizer, com a verdade, com a sinceridade, porque é isso que a gente sempre aprendeu na vida, né? Meus pais me ensinaram sempre ser uma pessoa transparente, honesta, e isso que me fez estar na mesma empresa desde os meus 11 anos de idade. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Você começou muito novo na mesma empresa e você permaneceu nessa empresa. O que te fez crescer nessa empresa, ter vontade de continuar? E essa força veio dos pais, essa força veio da família, de onde veio isso? Meus pais, né? Meu pai é pedreiro, nascido em Bálsamo. A minha mãe também é filha de Bálsamo, né? Sempre moraram na cidade. E aí, quando a gente começou a crescer e tal, falou, filho, a gente precisa arrumar um emprego para você. Você precisa começar a ganhar seu dinheirinho, conquistar alguma coisa, aprender, né? Desde pequeno. E aí, meu pai foi pedir pro dono do escritório na época, né? Se tinha uma oportunidade para a gente fazer meio tempo do meu dia, né? Eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ia para o escritório. E assim ele aceitou, me deu a oportunidade, entrei como office boy, né? Entregando os papéis na rua, fazendo banco, serviço de lotérica, buscando nota de cliente, levando talonário para os clientes, na época ainda era talonário, né? E a gente assim começou a trabalhar. E quando eu tive a oportunidade, um sócio do escritório rompeu a sociedade com eles lá e me convidaram para fazer parte do time, onde estou até hoje, né? Uma história todinha de trabalho foi no meu escritório São José, o escritório mais antigo de Bálsamo. Meu escritório tem tradição de mais de 60 anos na cidade. Bom, só continuou porque é competente, não é? Eu digo que ninguém se sustenta por muito tempo se não tiver competência ali no meio. Agora me conta um pouquinho dos seus pais. Você veio de uma origem muito humilde, né? Assim, a minha mãe morava no sítio, uma família de 12 irmãos, né? Minha mãe é uma das irmãs. Se casou com meu pai, também filho de Bálsamo, né? Meu avô já era da cidade, meu avô por parte de pai, né? E eles se casaram em 79, eu sou nascido em 81, hoje eu tenho 42 anos de idade. E eu também sempre morei com eles, na mesma casa, né? Desde quando eles se casaram, eles moram na mesma casa, que é do lado da prefeitura de Bálsamo, né? Onde eu trabalho hoje também. Dá para tomar aquele cafezinho? Um cafezinho de manhã. Minha primeira visita da manhã, quando eu acordo, eu me troco, passo na minha mãe todos os dias, tomo um café com ela de manhã, coloco o papo em dia com ela antes de ir para a prefeitura. Quando é 7h15, eu já estou na prefeitura, né? Para começar meu dia, que 8 horas a prefeitura abre para atendimento ao público, então, mas antes, eu sempre chego antes para me organizar minha rotina do dia e tal. Eu gosto de estar bem cedo lá, né? Só não estou mais cedo que o prefeito, esse aí chega madruga, né? E assim, eu começo meu dia tomando um cafezinho com a minha mãe. Todos os dias é a minha rotina. Saio da minha casa, que também moro próximo da minha mãe, é 2 quadras da minha mãe, passo lá, tomo meu café e vou para a prefeitura. Todos os dias. Dizem que para conhecer um bom esposo, você tem que saber como ele trata a mãe. Para conhecer um bom político também é da mesma maneira? Olha, a gente aprendeu, né, assim, porque meus avós sempre foram muito religiosos, por parte da minha mãe, né, criaram os filhos dentro da igreja, né, nós somos católicos, e então acho que esse conceito de família sempre teve muito presente na criação nossa, né. Eu tenho uma irmã que hoje não vive aqui, vive em São Paulo, se casou, né. Então, assim, a gente sempre foi criado com base mesmo
os alicerces de um ser humano, que eu sempre falo que é a religião e a família. Então esses valores eu tive muito dos meus pais, né? Princípios que fazem diferença até hoje, Eu né? acredito que tenho 2 filhos. Conta um pouquinho. Desculpa que eu falo muito, eu vou falando também, você me interrompe. Eu tenho 2 filhos também, né? Que eu procuro hoje, um de 6 anos, está indo para 7, e o outro com 1 ano e 6 meses. E esses valores que a gente procura praticar com os filhos, né? Eu falo que o ser humano, a alicerce do ser humano hoje é a base, que é a família, né? Os valores de família e a religião. Se a gente conseguir passar isso para os nossos filhos, a gente vai fazer deles um ser humano né? um ser humano. Vamos fazer uma pessoa realmente com valores. Né? Agora, de onde surgiu a vontade de entrar na vida política? Olha, foi engraçado, né? O meu sócio, na época, era um coordenador da campanha do pai do prefeito atual hoje, que se lançou candidato em 2004. E estava fechando aquele momento de ajeitar os candidatos a vereadores da chapa, né, das coligações, né? E ele veio um dia em casa, eu estava almoçando, nunca eu tinha pensado em entrar para a vida política, né? E o Odécio, que é esse meu sócio, chegou para mim e falou: Júnior, eu preciso de você, nós precisamos de você, o grupo precisa de você e tal, e me fez o convite. Eu já era afiliado no MDB, né? E aquilo me pegou de surpresa, foi realmente surpresa pra gente. E meus pais naquela ocasião, tal, aceita, tá, é para ajudar e tal. Então eu entrei assim, no susto, né? E eu falei, não, vou aceitar o Odécio, ainda mais, né, ele é meu sócio, me pedindo e tal, não, vem me ajudar, eu vou coordenar a campanha e tal, que era do pai do prefeito, na época era candidato, né, o João Carlos e o Veinho, na época, né? E assim eu entrei, né? Fiquei de primeiro suplente, né, no grupo, antigamente ainda era o PMDB, né, que hoje é o MDB, e eu fiquei de primeiro suplente nas eleições, né? E depois disso, o presidente do partido, ele se mudou de Bálsamo, era um empresário da cidade, se mudou de Bálsamo. Em 2005 ele me procurou e falou, Júnior, me pediram para te procurar, não sei até hoje o motivo, né? E falou, eu quero passar a presidência do MDB para você. Você que vai assumir a direção do partido. O MDB, né, o PMDB, é um partido histórico na cidade, que sempre disputou as eleições para prefeito, né? Sempre teve o vô da primeira-dama hoje, foi prefeito por 2 ou 3 mandatos, o Luiz foi prefeito de Bálsamo, né, pelo PMDB, então um partido histórico na cidade, e eu assumi a presidência do partido e entrei para a política nesse momento, né. 2004 candidato, 2005 fui presidente do partido onde eu estou até hoje, né. Em 2009, que eu saí com 5 candidatos do PMDB a vereador, e a gente foi eleito. Eu e um companheiro, o Paulo, que era investigador de polícia, hoje é aposentado, e nós conseguimos ser eleito, faltando apenas, acho que coisa de 10 a 15 votos para a gente fazer o terceiro vereador, de 5 que nós saímos, né? Na época nós não tínhamos candidato a prefeito, o prefeito saiu como candidato único, e nós só saímos com a chapa de vereadores, e fomos eleitos. E como foi o Júnior vereador? O Júnior vereador, né, ele foi um vereador que ganhou seu espaço. Eu já tinha o reconhecimento por trabalhar no escritório de contabilidade, né? Então a gente já tinha alguma noção do que era o trabalho do vereador, e eu fui realmente cumprir o meu papel de vereador, que é de fiscalizar e de legislar, né? São as 2 principais funções que o vereador tem. Isso eu fiz, diga-se de passagem, com muito comprometimento, né? Com muito apreço à coisa pública, e eu fui cada dia ganhando credibilidade da população, né, no trabalho que eu e o companheiro Paulo veio desenvolvendo. A gente realmente atuava mesmo na fiscalização da coisa pública, né, e a gente fez muito bem. No entanto, que a gente conseguiu mudar a história da política com a atuação nossa como vereador, né, e essa foi aí que eu comecei, as pessoas começaram a ver que, né, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e tem conhecimento para isso e boa vontade, que eu falo que vereador não precisa ter estudo, como a gente sabe, né, basta a gente escrever o nome no registro de candidatura, mas basta a gente ter vontade, querer fazer, né, e estar sempre pronto para ouvir as demandas dos munícipes, estar sempre ouvindo as necessidades que nós temos para levar para o prefeito e tal. E foi assim, realmente a gente fez o papel que o vereador tem que fazer no seu município.
Você encara a política como uma missão de vida para ajudar outras pessoas, É uma das coisas que hoje me mantém na política. Porque, assim, é muito difícil ser político, é muito difícil estar à frente da administração pública, né? Se a gente não tivesse propósito, que nós, políticos, enquanto parte da administração, que a gente tem que doar um pouco da nossa vida, do nosso conhecimento, da nossa boa vontade para mudar a vida das pessoas, a gente não permanece na política, né? Porque o político já é mal visto. O político, né, geralmente é tido como uma pessoa que não é honesta, como uma pessoa que enfim, foge dos princípios, mas não. Porque é uma pecha, né, que a população colocou e generalizou, como se todo mundo fosse assim. E não é assim, né? A gente sabe hoje. Olha o trabalho que vocês vêm fazendo lá. Olha, quando se quer, a gente conseguiu provar, né, na minha cidade, do qual eu nasci, e pretendo ficar lá até o dia que Deus quiser me levar, a gente aprendeu que realmente é para isso. É tão gostoso você ver que meu filho estuda na escola do município, tá? Os meus pais deixaram de pagar plano de saúde para usar a saúde do nosso município. Se você vê, pior que a corrupção, eu sempre falo isso, pior que a corrupção é o dinheiro mal gasto. Quando você não tem corrupção e você tem um dinheiro bem administrado, você consegue fazer diferente. Você consegue levar até a escola, uma escola de qualidade, você consegue fazer da sua saúde o mesmo dinheiro, o mesmo orçamento que nós temos, bem gerido, bem administrado, você faz frutos que chegam diretamente para a população. Então isso é muito bom. Nós vamos falar um pouquinho das conquistas de vocês, mas eu quero realçar aqui que você realmente acompanha o Du em todos os momentos, né? Nas viagens a Brasília, nas viagens a São Paulo, enfim, visitas ao governador e aos deputados que nos auxiliam aqui na região. Foi até engraçado, né? Como eu tinha sido depois, continuando um pouco da minha história política, em 2012 eu trouxe o Du, né, a convite meu, do grupo, que já tinha um grupo na época, a gente já estava mais organizado politicamente, né? A gente conseguiu trazer, a convite meu, do outro companheiro do Paulo, o Du para o cenário político municipal. Nós já tínhamos feito um trabalho na política de deputados, né, onde a gente conseguiu também fazer o deputado estadual mais bem votado do município, e depois eu convidei o Du para ser candidato com a gente. E ele, a princípio, não queria aceitar, estava meio receoso, e eu fui para a convenção, né, falando, Du, eu te espero lá mais à noite para você fazer parte da nossa convenção do MDB, que eu te convido para ser candidato. E eu não sabia se ele ia, se ele não ia, eu tinha um projeto de ser candidato, para não deixar... Né, o nosso grupo ia ter candidato, eu e outro companheiro ia sair de candidato, não sei em que cargo. E o Du apareceu na convenção naquele momento e aceitou o desafio, que chamavam a gente de louco, né? A gente saiu com 3%, 3%. Uns falavam que a gente tinha até 11% dos votos, que eram os votos do MDB, eram os votos que a gente fala de fidelidade partidária, não era nem nossos esses votos, né? Mas a gente saiu, né, nessa margem aí de 5% a 11%, que eram os votos que a gente falava que pertencia ao partido, e nós quase ganhamos a eleição. Nós ficamos... Muito pouco ganharam. Pouco demais, né? Porque as pessoas queriam a mudança e gostaram do dinamismo da dupla. Du e Júnior se tornou, na época, eu falo que a gente foi comparado como uma dupla de artistas, a gente se sentia assim até, de tanto que as pessoas queriam aquela mudança, queriam o Du no governo, queriam a gente junto, entendeu? Então foi bonito, foi uma campanha bonita. No entanto que a nossa derrota não teve sabor de derrota. Nós comemoramos uma derrota. Foi histórico até isso na cidade. Você imagina você comemorar uma derrota com sabor de vitória? Então isso foi assim um divisor de águas na cidade, né? Agora eu fico me perguntando, né? Você tinha condições de sair como candidato nessas últimas eleições e tudo mais, mas você preferiu ajudar. Para acontecer isso, precisa de muito desprendimento. A cidade, para você, está acima dos seus próprios desejos, as suas próprias vontades? Por incrível que pareça, né? Eu sempre falo nas reuniões de grupo, tanto político quanto da equipe de governo, eu não tenho um projeto pessoal. E nós temos um projeto para Bálsamo, tá? E esse projeto passa pela pessoa do Júnior Naliati, mas não para somar. Eu sempre fui de grupo, de decisão de grupo, não
pensando somente nas minhas vontades, né? Porque a gente sabe do peso da responsabilidade. Ser prefeito no município hoje, por mais que hoje de manhã a gente estava num evento aqui, Edinho falava, prefeito de Rio Preto. Rio Preto hoje, saiu o censo agora, o IBGE, tem 480 mil habitantes, cresceu 17,6% de população de 2010 para cá. Bálsamo não foi diferente, mas as responsabilidades são as mesmas, você tem os mesmos tipos de problema, né? Embora você tenha menos população... Uma escala maior ou menor. Mas são os mesmos, né? Você tem assistência, você tem a saúde, você tem... Ele falava assim, gente, não pensa vocês que Rio Preto é diferente da cidade de vocês. Estávamos em 47 municípios e ele falou disso hoje, né? Então a responsabilidade é muito grande, o desafio é muito grande, né? Você abre mão da sua vida, você abre mão às vezes do aconchego do seu lar. Eu vi meus filhos um pouco, porque a gente fica praticamente refém da situação. O telefone toca... Estando ligado, o telefone está tocando, o WhatsApp está te chamando e por aí vai, né? Então a gente tem que ter, as energias têm que estar sempre sendo renovadas, porque é uma missão difícil. Tem que ter amor mesmo. Se não for por isso, por amor e por uma ideologia, você não aguenta o batidão, que é muito complicado, né? E cidade pequena, se tratando de cidade pequena, o prefeito, o número de celular do prefeito, todos têm, né? Sabe onde mora, né? Para na rua, o lixo não foi recolhido na sua casa, eles vão até o prefeito ou mandam um zap para o prefeito. Tudo, né? Tudo chega no prefeito, né? Então e não pode, sempre você tem que estar pronto para receber esses problemas. Lá é um lugar de receber problemas e dar solução a eles, né? Essa é a missão. E a gente tem essa facilidade, né? De receber os problemas, saber escutar e dar uma solução para as pessoas, né? Agora, qual foi a mágica que vocês fizeram para transformar Bálsamo num canteiro de obras? Porque a lista é imensa, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Olha, hoje mesmo eu estou falando de hoje porque eu conversei muito hoje também com o diretor de imprensa nosso, para a gente elencar algumas obras e juro para você, muitas fogem já da memória, né? Principalmente do início do primeiro mandato. Foram muitas obras. Nós tivemos os 4 anos de governo do Dudu e da Mônica, muita ajuda do governo federal. Nós conseguimos muita emenda pelo governo federal. Já no segundo mandato agora, né, que o prefeito foi reeleito com a maior votação da história, né, e nós conseguimos também, muita coisa veio do governo do estado. Os últimos 2 anos do governo anterior trouxe muita coisa para Bálsamo. Nós renovamos a nossa frota e conseguimos, como você falou, muitas obras e obras que vão ficar marcadas para o resto da vida. Exatamente, como a gente tem aqui o pontilhão da linha férrea, né? Vai ser um divisor de águas para Bálsamo. É um sonho de todos, né? A cidade hoje, fala assim, a parte de cima, onde a linha corta a cidade, é um sonho de todo mundo ter esse viaduto. E nós batemos muito. Eu acompanhei essa luta assim. Eu e o Du, nós tivemos em Brasília umas 3 ou 4 vezes, né, com o ministro que deu o caminho das pedras para a gente, né? O ministro disse para a gente que estava tendo uma renovação antecipada da malha paulista e falou o que nós devíamos fazer e assim fizemos. Fomos até a empresa Rumo e lá batalhamos até que conseguimos inserir essa obra no calendário de obras para a renovação da malha paulista por mais 30 anos. Então, assim, hoje nós vamos inaugurar, não vou falar a data, mas Bálsamo vai ser surpreendido porque o cronograma está bem adiantado, né? Eles deram um prazo do término dessa obra e ele vai ser antecipado, mas eu vou deixar essa notícia para depois. Vem fazendo suspense aí, mas a gente quer saber em primeira mão. Você manda aqui eu mando para vocês Entre Cidades. E eu só posso falar o seguinte, que na inauguração dessa obra nós vamos ter um show muito grande, tá? Que todos vão daqui a um tempo vai ficar sabendo também. É coisa boa. O Distrito Industrial. Hoje nós vamos entregar em torno de 25 lotes, né? Para 25 empresas que vão ser instaladas nesse distrito. Trabalhamos muito para que isso acontecesse, né? Não é fácil, a burocracia realmente é muito extensa, né? Tem que passar por vários trâmites. Mas hoje, na data de hoje, dia 28 de junho, o prefeito Du está no seu gabinete neste momento, recebendo a documentação das empresas que vão serem instaladas nesse distrito. Então é uma honra para a gente. Compramos, já adiantando,
né? Desculpa se eu falar muito, né? Eu até quero só fazer um adendo aqui. Quando a gente fala de distrito industrial, a gente fala de geração de empregos, qualidade de vida, porque não é muita gente beneficiada. O que acontece, né? A gente fala, quando você traz, né, no caso, 25 empresas de grande, de médio, de pequeno porte, né? Você tem o movimento da economia da cidade em todos os sentidos, né? É uma cadeia, tá? Você consegue gerar, além de trazer emprego para o seu município, né? Esse dinheiro circular dentro do comércio do seu município, né? Você consegue também aumentar a tua receita do repasse do ICMS. Quanto maior produtividade nós tivermos dentro do município, maior a nossa fatia na participação do ICMS, que é o dinheiro que o governo do estado repassa para a gente, e do FPM também. Então hoje é muito importante esse fomento que a gente dá para trazer para o nosso município, né, essas empresas, para que a gente possa aumentar as nossas receitas e com isso fazer mais obras com recursos próprios no nosso município. Ô Júnior, se a gente for ficar falando aqui, são muitas obras. Tem construção das 400 casas populares, tem o projeto da ecoterapia, que é fantástico, a gente sabe que transforma a vida das pessoas que precisam. Aí a gente tem a revitalização do ginásio de esportes, do estádio, tem muita coisa. Porém, o nosso tempo infelizmente não é tão longo, mas eu quero fazer uma provocaçãozinha assim. O Júnior, que hoje é chefe de gabinete, tem pretensões políticas? Olha, como diz, né, o futuro a Deus pertence. Eu sempre me coloquei à disposição do Du, para que a gente pudesse vir a somar dentro do grupo, né? E assim, hoje tá muito cedo ainda para falar, né, de sucessão, mas o Du, né, ele vai ter que escolher alguém, né? O meu nome é um dos possíveis que pode vir a acontecer. Alguns já falam, né, que esse nome hoje seria o meu nome, mas eu acho ainda muito cedo para falar alguma coisa, né? Prematuro, talvez. Prematuro, mas se assim Deus permitir, eu tô aqui para somar. Só para a gente encerrar, o que é a política para você? A política, hoje para mim, eu vejo a política como uma arte de transformação, né? A política, a gente fazendo uma política séria, transparente, com honra ao dinheiro público, gerindo o dinheiro público de forma respeitar, né? O que o ser humano, ele paga seus tributos, mas ele espera que esses tributos sejam revertidos em serviços, né? A gente fala, o Brasil é um dos países que mais arrecada tributos, a carga tributária maior do mundo, né? Uma das, né? E em contrapartida, a gente tem que devolver essa arrecadação em forma de serviço público. Você procurar por uma saúde, você ter um atendimento de qualidade, as especialidades dentro da saúde, uma escola decente, né, com uma merenda de qualidade, uma cidade organizada, sem buraco, né, com grandes obras, né, mantendo uma frota organizada, pagando bem seu servidor. Tudo isso faz parte de uma gestão de qualidade eficiente. Hoje o Tribunal de Contas vai começar agora a analisar as contas com relação no índice de efetividade do gasto público. Realmente eles querem saber se o gasto público está tendo efetividade realmente, né, no recurso que está sendo utilizado. Não basta você gastar por gastar, mas você tem que gastar para trazer uma efetividade para o munícipe, né? Então a política, o político está aí para isso. Ele tem uma visão, ele tem que ser um empreendedor, um visionário, né, para que ele possa desenvolver essas políticas públicas dentro do seu município. Você sabe que eu fico muito feliz quando a gente recebe pessoas assim como você, que enfim, não são, como a gente diz, políticos de carreira, né? Que tem a população em primeiro lugar e tem amor à população. Seus olhos brilham quando você fala disso. É bonito da gente ver e a gente tem esperança, porque fala assim, ainda bem que tem gente assim. Obrigado, sorte para você nessa empreitada. A gente sabe que não é fácil e muita sorte para você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Acho que é uma das primeiras vezes que eu faço um bate-papo tão descontraído né? Você me deixou muito à vontade. A princípio eu cheguei aqui meio assustado, né? Eu sempre tive uma facilidade muito grande de falar. É uma característica minha, que às vezes eu tenho até que me policiar um pouco. A gente fala um pouco demais, né?
Mas assim, é muito importante esses momentos, essa troca de experiências, né? Me senti muito à vontade aqui. Quando precisar, a gente volta, tá? E tô aí para somar. E eu agradeço. As portas estão abertas para você. Obrigado, viu? E eu quero agradecer também que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua companhia. Agora curte e compartilha com alguém. Manda para os seus amigos aí. E toda segunda-feira, às 8 horas da noite, uma entrevista novinha saindo do forno para você. E outras notícias, você já sabe, estão lá no nosso portal, jornalentrecidades.com.br. Acesse e fique super bem informado. Te espero na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.